Olá, eu sou a Mi, seja bem-vindo ao meu canal e neste vídeo eu irei falar sobre a minha última leitura, que é o Diário de Anne Frank, que eu admito era um livro que eu tinha desejo de ler há muito tempo, mas eu também tinha uma percepção totalmente diferente dele. Pelas coisas que eu via falar sobre o livro, eu entendia que era um livro que falava sobre o nazismo. Mas eu não me atentava que é um diário de uma garota de 13 anos e que ficou, pela maior parte do tempo que ela escreveu este livro, em um esconderijo. Então, é óbvio que ela contava as coisas que estavam acontecendo no seu íntimo, na visão dela, e a visão dela não era tão ampla. Porque mesmo que eles tivessem acesso, por exemplo, ao rádio, então eles tinham informações ali, né, de fora, e também tinha informações que vinham através dos seus protetores. No rádio, por exemplo, eles escutavam faixa da Inglaterra, eles escutavam faixa também dos alemães, mas mesmo naquele período os meios de comunicação já eram utilizados para manipular as pessoas. Então, ela mesma fala no diário, né, que quando acontecia, por exemplo, algum embate entre os ingleses e a Alemanha, enquanto no rádio, né, na faixa ali dos ingleses ela ouvia uma coisa, nos alemães eles já falavam outra, né? Então, se morreram muitos soldados alemães, eles meio que passavam pano ali para que realmente manipulasse a população que estivesse ouvindo. E também não, obviamente, fizesse com que o lado contrário que estivesse ouvindo aquele rádio não reagisse, não ficasse achando, né, que estavam, de certa forma, já se livrando daquele regime. Afinal de contas, a intenção do regime era justamente que você ficasse cada vez mais preso naquilo e não tivesse esperança de liberdade. O que é incrível, inclusive, que a gente consegue ver aqui na percepção de Anne, que ela, apesar de tudo, tinha sensação, essa esperança de liberdade. Óbvio que ela tinha, né, seus momentos ali, mas a gente consegue ver tudo isso através da visão da própria Anne, né? Então, muitas informações também que chegavam por meio dos seus protetores ali no esconderijo também eram informações manipuladas e muitas vezes eles estavam cegos mesmo, sem saber o que estava de fato acontecendo. Então, este não é um livro, tá? Realmente informativo sobre a questão nazista, sobre o período de 1942 a 1944, não é bem isso. É um diário de uma garota que viveu durante este período. Deixando isso já bem claro, muitas questões aqui, muitas coisas que ela cita, algumas coisas ela faz questão de descrever o que é e outras coisas a gente precisa procurar se a gente não sabe. Então tem muitas anotações minhas nesse livro, porque ela citava algumas coisas que eu não sabia, citava ou que eu não lembrava, né? Citava algumas coisas também, alguns nomes que, assim, eu simplesmente não conhecia, então eu fazia anotações. A leitura é muito gostosa, gente, e tem altos e baixos, afinal de contas, é a vida de uma pessoa de verdade. É a vida de uma menina e que, inclusive, durante o período que ela está escrevendo o diário, você consegue ver tranquilamente a transformação dela, o desenvolvimento dela. Antes mesmo dela própria falar no livro sobre sua maturidade, sobre o seu crescimento, desenvolvimento pessoal, eu já consegui perceber tudo isso através da diferença da escrita dela. A gente já consegue perceber. Inclusive no início, quando ela narra o período que ela ainda não estava no esconderijo e que ela estava meio que inocente, ela ainda não sabia que eles teriam que ir para o esconderijo, seus pais sim, mas ela era uma criança, então ela ainda não sabia essa informação. Ela narra esse período dela na escola, com os coleguinhas, com seus amigos, com suas amigas. Ela narra também ali sua relação com a família. Mas a gente consegue perceber que, aparentemente, naquele momento, ela levando, né, que ela também escreve pouco no período que ela está fora ali do esconderijo. Mas quando ela entra pro esconderijo, a gente já percebe que a narração dela a respeito, a visão dela a respeito dos seus próprios familiares muda. Porque, obviamente, eles passam a viverem, a conviverem o tempo todo, 100% do tempo, 24 horas ali, dia e noite juntos e sem poder sair. Isso, obviamente, causa conflito, ainda mais na mente de uma pré-adolescente. Então, a gente consegue perceber logo, né, no início do livro, assim que ela se muda para esse esconderijo, essa discrepância aí do que ela fala da sua família no início e depois, obviamente que isso vai mudando, alternando ao longo do livro de acordo com os seus sentimentos, o que ela vai vivendo. Inicialmente a gente não percebe nenhuma relação ruim com nenhum membro familiar, mas quando ela passa a estar no esconderijo, ela começa, por exemplo, a ter uma relação complicada com sua mãe, até mesmo com sua irmã. No final do livro, ela também
demonstra que ela perdeu uma certa intimidade que ela tinha ali com o pai, que sempre foi um papel super importante pra ela, mas é óbvio que tudo isso é fases, né? Então a gente consegue entender isso lendo o livro pra quem tem mais maturidade. Obviamente que você vai ter uma percepção totalmente diferente aqui da leitura, dependendo da sua idade, tá? Então, se você for uma pessoa muito nova, você talvez não tenha toda essa percepção, você entenda de outra maneira, ou também pelas suas vivências, suas experiências. Mas o meu entendimento a respeito desse livro é justamente esse. Essa mudança aí de como ela trata, por exemplo, a mãe, e muda totalmente depois, mesmo que ela não se identifique tanto com sua mãe, ainda vendo muitos defeitos dela, a gente consegue ver uma mudança no tratamento dela para com a mãe, né? E um entendimento maior em relação a quem é a mãe dela, porque a mãe dela é assim, enfim, a gente consegue ver um respeito maior sendo adquirido justamente por conta do seu desenvolvimento, do seu crescimento. E o seu pai, a gente consegue ver isso também por conta da idade dela. Inicialmente tem uma visão do seu pai como ele sendo uma pessoa perfeita. E quando ela fica já um pouco mais velha, a gente consegue ver que ela consegue ter um pouco mais de dificuldade, né? Consegue ver um pouco mais de defeito ali na relação que ela tem com o pai dela. Que ela carinhosamente chama de Pin, mas ainda assim, obviamente, tem todo o amor por toda a sua família, mas a gente consegue ver aí essas diferenças nas relações, esses conflitos, tanto na sua família quanto na família, nas pessoas, na verdade, que entra ali pra fazer parte do esconderijo. Quando ela recebe a notícia, né, que vai chegar novas pessoas para o esconderijo, ela fica super feliz, né? Ela fica achando que ali vai ser uma coisa maravilhosa, porque não vai ser tedioso, vai ter outras pessoas pra ela conviver. Mas é óbvio que onde tem muitas pessoas juntas, tem conflito, gente. Quanto mais pessoas juntas ali, no mesmo espaço, confinados, mais difícil fica a convivência. E realmente isso começou a acontecer. A gente repara logo quando chega a família Van Damme, se eu não me engano, os Van Dammes, né? Logo quando eles chegam, ela inclusive tem uma visão totalmente diferente deles, né? Que ela tem no decorrer do livro. E toda a relação que ela tem, todas as relações que ela tem com cada um ali, muda ao longo do livro, obviamente. Porque algumas relações se aprofundam, outras relações, né, apesar de se aprofundarem, já distanciam um pouco daquela pessoa, porque ela consegue ver coisas que ela não se identifica tanto. Então, inicialmente, ela não sabia, né, que eles iriam para o esconderijo, mas eles acabaram precisando, inclusive, ir para o esconderijo antes do previsto. Seu pai já sabia o local onde eles iriam ficar, já estava planejando todas as coisas, mas segundo o relato dela, eles acabam indo 10 dias antes. Então, se eu não me engano, eles iriam no dia 16 de julho e eles acabam indo no dia 6 de julho pro esconderijo. E alguns dias depois, se eu não me engano, no dia 13 de julho é o dia que chega a família dos Van Damme, né? E eles chegam e, como eu falei pra vocês, ela tem uma impressão totalmente diferente, mas ela vai, né, alimentar ali o seu diário com informações e questionamentos a respeito dessa outra família constantemente. Ela vai mudando opiniões, ela vai se desenvolvendo e com isso também mudando as suas opiniões referente àquela família e referente também e de acordo também, né, aos sentimentos que ela tem, né, as coisas que ela está passando no seu interior, que influenciam, obviamente, na maneira que ela vai escrever e vai falar ali das pessoas. O esconderijo deles fica num escritório, né? Pelo que a gente entende, é um local bem amplo e tem alguns andares. E os protetores deles, né, que são algumas pessoas ali, faz uma maneira muito impressionante de realmente fazer com que aquele esconderijo seja mais seguro. Então eles têm várias regras ali para eles se manterem o mais seguro possível. E além disso, ainda foi criado um armário, né, que na verdade é uma porta, que dá acesso para o anexo, que ela começa a chamar, né, de anexo, aquele local onde se torna o esconderijo deles por 2 anos. Como eu disse, ela sim traz informações sobre as coisas que estão acontecendo à sua volta em relação aos judeus, aos cristãos, aos protetores, né, dos próprios judeus, das pessoas que realmente estão sofrendo ali naquele período. E ela demonstra muita empatia através da sua escrita, inclusive pelos seus próprios protetores, né? Então, ela tem momentos aí em que ela fala que a morte é melhor, seria melhor morrer logo, né? Pela situação que eles estão passando ali. Então, ela prefere que realmente culmine logo a invasão para que, de fato, se tenha um fim àquela situação, seja um fim bom ou um fim ruim. Mas tem também momentos onde ela deseja viver, né? Ela demonstra isso através da sua escrita, ela demonstra esperança, da preocupação dela em relação aos seus protetores, né? E afinal de contas são pessoas que estão se colocando em risco,
simplesmente por estar abrigando aquelas pessoas, ajudando aquelas pessoas a sobreviverem àquela situação. Uma coisa muito impressionante que eu achei nesse livro, gente, é que em vários momentos ela fala que ela quer ser escritora, que ela quer ser jornalista, que ela quer escrever obras, inclusive ela fala sobre o próprio diário que ela tá escrevendo. Ela fala: será se um dia, né, eu publicarei meu diário, se as pessoas vão ler, no caso, meu diário, se ele será considerado ali um material importante ali em relação àquela guerra. E ela fala isso mal sabendo ela, que de fato ela se tornou um dia famosa. Um dia seu diário foi publicado, seu livro foi publicado e as pessoas a conheceram e ela, de fato, querendo ou não, se tornou escritora um dia. Apesar de ser muito infantil no início do livro, você vai crescendo junto com a personagem ali, você observa que ela de fato vai amadurecendo. Ela mesma fala que ela acredita que ela amadureceu rápido demais pela situação em que ela foi obrigada a viver, né, infelizmente. E de fato a gente percebe essa maturidade de acordo com seus pensamentos, suas ideias e as coisas que ela vai escrevendo, a sua visão de mundo, todas as coisas que ela vai demonstrando nesse livro, vai realmente demonstrando este desenvolvimento. Eles passam por algumas situações ali de susto também no esconderijo, então tem várias situações no decorrer do livro, afinal de contas são 2 anos, né, que eles passam ali. Depois de algum tempo convivendo ali só a família dela, né, a família dos Frank e a família dos Van Dams, então eles abrem as portas para mais uma pessoa ali no esconderijo, que é o senhor Dussel. Então vem mais um senhor para ficar ali com eles. Então no total são 8 pessoas, contando ela, a irmã, né, a Margot, a mãe, o pai, o Pim, já chamo carinhosamente igual a ela, a senhora Van Damme, o senhor Van Damme, o seu filho Peter e o Dussel. Então são no total 8 pessoas que ficam ali no esconderijo e que convivem ali juntos entre muitos conflitos. Inclusive ela desenvolve também um romancezinho ali com o Peter, né, que é o filho dos Van Damme. E a gente percebe que nesse período ela já tá mais madura, apesar de, obviamente, ela está ali na adolescência, mas a gente percebe que ela já tá com uma certa maturidade, porque mesmo que no início ela seja levada um pouco, né, por essa paixonite ali, por essa paixão, logo mais a gente consegue ver que ela percebe também quando isso tudo vai passando, quando ela conversa ali com o pai, que abre um pouco a mente dela e ela começa a pensar sobre aquilo. Ela é uma menina muito pensativa. Ela começa a reparar que ele não é tão perfeito assim, né? Que ele tem certos defeitos. E mesmo nesse início, ela sabe realmente separar as coisas. Então, apesar de ela estar naquela paixonite, ela fala, ó, não sei se seria com ele que eu me casaria, mas eu tô aqui dentro desse anexo, né, dentro desse abrigo, não tem muito o que fazer, e é com ele, com essas pessoas aqui que eu estou convivendo, então eu vou viver o que eu estou vivendo aqui. Ela sente que aquilo que ela tá sentindo, né, pelo Peter, é na verdade um refúgio dela, alguém que ela pode se apegar ali, algo que ela pode viver além dos sentimentos de angústia que ela sente no decorrer de todo esse período. Então ela se conforta nele, mas logo mais ela começa a perceber algumas diferenças que ele tem, né, e algumas coisas nele que não agrada a ela. É uma menina que lê muito, estuda muito, eles passam um tempo ali lendo, estudando e fazendo o que eles conseguem fazer dentro do esconderijo. Como eu falei, né, ela vê no Peter esse conforto, porque antes de ela viver isso com o Peter, inclusive, ela fala sobre os sentimentos que ela tem, inclusive antes de ela falar sobre isso, antes de ela citar esta palavra, eu já percebia que ela realmente estava com sentimentos depressivos, o que não é difícil, gente. Eles estavam passando por uma situação extremamente difícil, estavam reclusos no ambiente, ali no mesmo ambiente, onde eles passavam por pragas. Se eu não me engano foi carrapato ou foi pulgas, né, que eles pegaram dos gatos que ficavam ali. Eles passavam também reclusão alimentícia, então não tinham mais alimentos com tanta dificuldade no decorrer do tempo, até mesmo por conta da guerra e por conta dos próprios nazistas, né, que faziam com que fosse cada vez mais difícil essas pessoas que estavam escondidas conseguirem adquirir esse alimento, que eram adquiridos através do mercado negro. Todas essas situações que eles estavam passando, ela também nessa questão de mudança da pré-adolescência para a adolescência, de criança, né, da infância para já ser um adolescente. Então todo esse processo realmente é complicado para uma pessoa que não é pré-adolescente, quanto mais para uma pré-adolescente. Então ela demonstra que ela sente, né,
depressão, sintomas depressivos no caso, né? Muita angústia. E ela fala até que ela toma valeriana por conta disso. Ela encontra justamente posteriormente em Peter esse conforto, em alguém que ela consegue desabafar um pouco, conversar mais tranquilamente. Em todo o decorrer do livro ela mostra justamente esse lado dela, que apesar dessa certa maturidade que ela adquire no decorrer do livro, ela ainda é uma pré-adolescente. Então ela fala muito sobre ela achar que as pessoas não a compreendem, né? Sobre ela ser uma pessoa realmente que ninguém entende de verdade e que ninguém conhece de verdade. Ela fala que tem duas Anne, né? Tem a Anne exterior que tenta ali não mostrar quem realmente é a Anne interior, mas a Anne interior que tá sempre escondida é a Anne melhor. E ela tá sempre nessa luta, nessa guerra. Então, vai se passando, ela vai demonstrando os conflitos internos, né, do seu próprio desenvolvimento da sua vida. Além das situações que aconteciam dentro do espaço em que eles estavam convivendo, ainda tinha, né, toda essa influência também, obviamente, do que levou eles ali para estarem naquele espaço, mas tinha também os bombardeios, né, que estavam acontecendo ali, começaram a acontecer naquele período. Durante esse período que eles estavam ali no abrigo, que também assustava muito eles. E apesar de eles se assustarem, eles clamavam, né, para que os ingleses invadissem, para que libertassem eles. E ela tinha muita esperança. Em 1944, inclusive, ela fala muito que ela espera, que todos eles esperavam, na verdade, né, que fosse o ano ali de libertação deles, que eles sairiam do esconderijo. O que é muito triste, porque justamente nesse ano é o ano que descobrem o esconderijo deles. Obviamente isso não está no livro, mas eu pesquisando, como eu falei pra vocês, que eu gosto de entender, até porque é um livro incompleto, afinal de contas é um diário, e ela parou de escrever justamente quando entraram no esconderijo e prenderam ela e sua família, né, todos ali que estavam no esconderijo, e ela, consequentemente, logo após ser presa, foi levada para um campo de extermínio, né, ela, sua irmã Margot. Enfim, e ela parou de escrever, obviamente, por conta disso. Sendo assim, então, é um livro que não tem um fim. Então, por isso que eu fui pesquisar, né, o que aconteceu depois, o que aconteceu posteriormente, procurando entender mesmo o que aconteceu. E, na realidade, o final da Anne, né, e da Margot, por exemplo, sua irmã, é que elas morreram no campo de extermínio por conta da febre tifoide. Na realidade, elas adquiriram pelas más condições que tinha aquele local, pelas condições horrorosas, né? Não tem nem palavra para descrever as condições que passavam aquelas pessoas. Quando eles foram encontrados no esconderijo, a Anne tinha 15 anos. E na realidade, o último escrito dela, né, do seu diário foi do dia 1º de agosto de 1944. E pelo que eu pesquisei, eles foram encontrados no esconderijo, portanto ela foi presa, né, e levada para o campo. Ela foi presa no dia 4, então o último escrito dela é 1º de agosto e no dia 4, mal sabia ela pela inscrição dela, a gente consegue ver que ela não fazia ideia, né, de que isso ia acontecer. No dia 4, eles foram encontrados no esconderijo. É claro que eu estou falando muito superficialmente aqui pra vocês sobre o livro, para que vocês leiam o livro. Além de todas as restrições, as dificuldades que eles passavam ali, alimentícia, também tinha a questão de higiene, né, higiene pessoal, a questão de vestimenta, por exemplo. A Anne vai crescendo durante esse período e ela mesma fala em um determinado momento ali que o calçado, por exemplo, suas roupas estão pequenas, né? O calçado está pequeno. E eles não tinham tanta facilidade assim de adquirir as coisas, e quando eles conseguiam eram através dos seus protetores. Uma coisa importante de se dizer é que é um diário, então a gente vai encontrar algumas incoerências no livro, né? Por exemplo, uns dias antes ela escreve que o sino, que eles se guiavam, né, através do sino ali, em qual horário seria, ele foi destruído ou tiraram o sino, foi algo assim. E logo mais ela fala os horários, que o relógio marcou tal hora, então a gente não entende se deram um relógio para eles começarem a se guiar num horário ali, né, qual seria o horário do dia, da noite, enfim. Mas a gente imagina que sim, né? Mas a gente não tem essa informação dela, porque obviamente sendo um diário, ela escreve o que ela acha interessante escrever daquele dia. Então, num dia ela escreve ali que eles estão sem saber que horas ao certo é, por conta do sino, mas logo depois, em alguns capítulos depois, pouca diferença assim de dias, ela fala que o relógio marca tal hora.
Então a gente encontra essas incoerências justamente por ser um diário. Que estava escrevendo ali mais pra ela do que pra qualquer outra coisa, né? Qualquer outra pessoa. Então ela escrevia pra ela, pra desabafar, era o momento dela. Ela não estava se importando com essas minúcias, apesar de seu livro ter realmente uma exatidão gigante, assim, uma clareza gigante. Ela gostava de esclarecer bem as coisas. Inclusive, se ela recebia cartas, ela escrevia como eram as cartas. Se ela escrevia e se ela recebia, né, as cartas. Ela também escreveu, né, assim que o Dussel entrou no esconderijo, ele recebeu ali como eram as regrinhas daquele anexo para a segurança deles. Ela escreveu essas regrinhas, então a gente tem muita clareza lendo esse diário. Não posso fazer esse vídeo sobre esse diário e não ler as palavras de Anne. E eu vou ler uma parte que eu grifei aqui, gente, que assim demonstra bastante, né, o desejo da liberdade, que infelizmente eles não tinham há muito tempo depois de ir pro esconderijo. Piorou. E ela escreve assim: sinto-me como um pássaro a quem cortaram as asas e bate contra as grades da gaiola estreita. E me soa como um grito: para fora! Tenho saudades, quero sair. Sair daqui para o ar livre, quero poder rir à vontade. Não há resposta, mas sei que esses gritos não têm poder. E deito-me na cama para matar essas horas tão terrivelmente silenciosas e cheias de angústia. Então você consegue ver bastante, né, oscilar esses sentimentos dela. Um dia ela tá super alegre, outro dia ela demonstra essa tristeza, essa angústia que ela sente em vários momentos aqui, justamente por toda essa situação que eles estão vivendo. E assim, gente, eu até acho incrível como ela se sente esperançosa em meio a tudo que ela vive, sabe? Não sei se pela idade dela, não sei se a gente só tem o diário dela, não tem o diário das outras pessoas que estavam ali, né, dos adultos. Mas eu acredito que os adultos tinham uma noção até maior da situação. Não sei, né, o que se passa na mente de cada pessoa numa situação dessa. Mas eu não me vejo tão esperançosa quanto ela. Talvez eu não seja tão otimista quanto ela. O que eu achei dela é uma menina otimista, sonhadora. Ela fala sobre vários sonhos e desejos dela que ela gostaria de realizar um dia. E é muito triste a gente ver todos esses sonhos, né, sendo tão menosprezados, né, na realidade, por toda essa situação. Uma coisa importante de se dizer é que eu acredito que você vai ter uma leitura muito diferente. Por exemplo, se você não souber nada sobre esse livro, ninguém nunca ter te falado sobre esse livro, não sabendo sobre a Anne Frank, por exemplo, não conhecendo a Anne Frank. Então, eu tive a experiência de ler o livro, conhecendo, sabendo um pouco da Anne Frank, já sabendo o fim dela, já sabendo o que ia acontecer com ela. Mas pra quem lê o livro sem saber o que aconteceu com ela, o que vai acontecer no fim, o que acontece depois da escrita desse livro, talvez tenha uma experiência bem diferente da minha. Momentos de angústia da Anne, ela lembra, por exemplo, de sua avó, de sua amiga, né, que foi um dia sua melhor amiga. E ela lembra com pesar das pessoas que estão lá fora, que não estão no esconderijo. E ela se acha uma pessoa com muita sorte, né, por estar naquele esconderijo, porque ela vê que a situação das pessoas que estão fora daquele esconderijo é muito ruim, muito cruel. E ela até fala aqui, né, algumas vezes: por que foi eleita para viver, ela para morrer? Qual a diferença entre nós? Por que estamos tão longe, né, uma da outra? E aí ela fala: Olis, que era uma antiga amizade dela, né? Se pudesse buscar você, se pudesse dividir contigo o que tenho aqui, é tarde demais. Então ela demonstra essa angústia, essa empatia pelas pessoas, pelo que as pessoas estão vivendo. Então, ao mesmo tempo que ela está alegre e grata por estar no esconderijo, ela sofre essa angústia pela situação que está acontecendo lá fora, por não saber o que será o dia do amanhã, pelo que as pessoas estão passando. Então tem sempre esses conflitos, e esse diário trata principalmente disso, dos conflitos internos dessa garota, dessa menina, nesse período tão triste, tão cruel da história. Um exemplo sobre essa percepção diferente que, mediante que você já sabe da Diane, né, você vai ter, já sabe dessa história, você vai ter, quando você lê, né, o livro, por exemplo, ela fala aqui que o ministro, né, Bolkestein, disse ontem na emissora holandesa que depois da guerra vão publicar uma série de diários e cartas desta época. É claro, todo mundo começou a falar logo do meu diário. E se eu publicasse um romance chamado O Anexo Secreto? Não parece interessante? Mas com esse título todo mundo é capaz de imaginar que se trata de um romance policial. E ela vai falando, né, sobre, enfim, as pessoas um dia lerem o seu diário, se ela publicasse uma obra, se ela falasse sobre toda a situação que ela passou naquele lugar.
Quem tá lendo o livro sem saber da situação dela, o que ocorreu depois, vai ter uma percepção diferente, vai estar esperando talvez uma coisa diferente, vai ter uma ideia totalmente diferente lendo esse texto aqui, né? Mas eu que já sabia o que acontece depois, o que acontece no fim, o que aconteceu com ela depois da escrição desse livro, eu já li com muita tristeza, né? Eu já li sabendo que sim, o seu diário foi publicado, mas após a sua morte, que ela sofreu, né, nas mãos dos nazistas. Annie era uma garota com muitos sonhos, ela inclusive fala, né, com suas próprias palavras que ela não gostaria de ser como a Van Damme, ou como, por exemplo, sua mãe, que ela gostaria de ser uma jornalista, uma escritora famosa. Ser diferente, não ser somente, né, uma dona de casa, ser diferente da maioria das mulheres daquela época. E tem uma parte aqui que é incrível, né, que infelizmente ela não viu, por exemplo, esse sonho sendo realizado, né, ela se tornando uma escritora. Mas eu acho, gente, que esse livro deveria ter outro nome, porque a própria autora nomeou ele com outro nome. Ela fala As Confidências de um Patinho Feio, será o título desta papelada. O senhor Bolkestein e o senhor Gerbrand, os colecionadores de documentos de guerra, não encontrarão nada de especial no meu diário. E ela fala, né, que o nome dessa papelada do diário dela, pelo que dá a entender aqui, seria As Confidências de um Patinho Feio. Então eu acredito que deveria ser este o nome, e embaixo, né, autora Anne Frank, alguma coisa assim, porque a própria autora nomeou assim. Mas enfim, ficou como Anne Frank, porque comercialmente, né, vende mais, provavelmente. Esse livro, inclusive, ele foi publicado pelo seu pai, após toda a situação que aconteceu, quando seu pai voltou. Os protetores acharam no esconderijo, né, o diário de Anne e deu para o seu pai, e ele então publicou essa obra. De todos os momentos em que Anne escrevia no seu diário, eu acredito que quando ela foi pega, ela realmente não imaginava, se bem que tem uma discrepância de dias ali, né, porque ela escreveu no dia 1º e no dia 4 foi o dia que eles foram descobertos. Então não sei como ela estava se sentindo, por exemplo, no dia 3, no dia 2, mas a sua última escrita, na sua penúltima escrita, por exemplo, ela começa falando, né? Temos muitas esperanças, tudo vai bem, sim, vai mesmo muito bem. Porque tinham muitas coisas ali, né, sendo alcançadas pelos ingleses, muitas vitórias dos ingleses naquele período. Então, eles estavam no período que eles tinham muita esperança. Mas, infelizmente, isso aconteceu logo mais. Pra encerrar, a gente falando sobre esse livro, eu preciso ler essa parte aqui que ela fala o seguinte. E agora outra coisa. Você já sabe muito que o meu maior desejo é vir a ser jornalista e mais tarde escritora famosa. Será que eu vou conseguir realizar essa minha ambição? Ou será tudo isso uma mania de grandeza ou até uma loucura? Só o futuro dirá. Mas assuntos não me faltam. Vou publicar um livro depois da guerra, O Anexo. Se serei ou não bem-sucedida não se pode prever, mas o meu diário servirá de base. Além da história do anexo, tenho outras ideias. Vou falar delas mais longamente quando tiverem tomado forma. Ela, infelizmente, não conseguiu ver este sonho sendo realizado, mas ela sim se tornou escritora famosa. Nós, em milhões de pessoas, não sei se bilhões, eu vi a quantidade de pessoas que já leram esse livro aqui, a estimativa, né? Mas não lembro bem agora, mas são muitas pessoas que já leram esse livro. Ele foi traduzido, se eu não me engano, por 60 línguas, né? E também foi adaptado para cinema e teatro. É um livro maravilhoso, gente. Assim, a leitura, você consegue ler ele muito rápido, inclusive, tá? Eu segurei um pouco, porque eu queria ler e já fazer o vídeo, e eu não podia fazer antes. Mas é muito bom, assim, de ler. Assim, você ri durante o livro, durante essa leitura, porque a gente consegue ver também a alegria de Anne. Ela demonstra alegria na sua escrita, mas a gente também sente angústia, sente aflição. Enfim, só leiam. Eu falei muito superficialmente sobre o livro aqui, só citei algumas coisas, mas é importante que vocês leiam este livro, porque vocês terão a perspectiva de uma pessoa que realmente estava vivendo nesse período. Obviamente, teve pessoas que viveram situações muito mais excruciantes neste período. Eles passaram um bom tempo ali, né, no anexo, então você lê esse período que eles estavam no anexo, mas depois provavelmente sofreram muito mais, inclusive Anne e sua irmã. Mas é importante que a gente leia. Como eu disse, traz algumas informações ali do período em que eles estão passando. De vez em quando ela conta sobre algumas coisas que está acontecendo ali mediante a guerra. Mas a gente entende principalmente
a visão da Anne, o interior da Anne, o que se passa no interior dela e o que toda essa situação externa influencia no seu interior. Eu espero que eu tenha conseguido traduzir para vocês aqui o que eu senti, o que eu achei do livro, e é óbvio que cada um tendo sua leitura aí do livro vai ter também percepções diferentes da minha. Você lendo, você vai perceber que enquanto eu tive, né, uma visão maior, minha visão ficou mais aguçada em relação a alguma coisa, para você talvez seja outra, porque tem vários assuntos e várias coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, deixe o gostei de vocês neste vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aqui que eu trago mais, tá bom? E não esquece do gostei, se inscreve para mais vídeos. Me acompanha lá no Instagram, @mimascarenhas, que por lá também eu trago conteúdos incríveis pra vocês. E esses conteúdos aqui são pra poder transformar vocês em mulheres, né, mais interessantes, inteligentes, elegantes, mulheres com grande repertório, pra inspirar vocês também a lerem. Compartilhe o vídeo com quem gosta de ler, com quem não gosta, pra que possa se inspirar, com quem vai se interessar por esse assunto, por este livro. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um abraço e tchau!